Vamos lá, cara. Gente, boa tarde ou quase boa noite, já não sei. Boa tarde, uns minutinhos. Eu só falo boa noite depois que escurece. Diz que é depois das 6 da boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria. Eu tento, todas as vezes que eu visito um município, estar em momentos diferentes com o setor produtivo e com o setor público. Porque, ainda que as pautas possam parecer, a princípio, que deveriam ser as mesmas, quando você está falando da mesma localidade, na verdade é que o enfoque, o ângulo de ataque do problema é muito diferente. Eu, claro, quando chego a um município, tenho o dever, a obrigação de agradecer o apoio que nós recebemos de cada um dos 6 milhões e 90 mil mineiros que votaram no governador Romeu Zema e depois disso em mim, para que a gente pudesse conduzir o governo do Estado pelos próximos 4 anos. Mas o agradecimento por si só é pouco, porque nós precisamos de ter compromisso com o que vai ser feito nesses próximos 4 anos. O meu objetivo aqui é, abordando alguns dos temas que o Eugênio apresentou para a gente, tentar entender se o que nós estamos nos propondo a fazer conversa com aquilo que vocês esperam que seja feito. Eu vou poupar vocês da discussão do que foi feito no passado, porque nós que somos da iniciativa privada não devemos organizar o nosso orçamento do ano que vem com base no nosso faturamento do ano passado. O governo gosta muito disso. Ele comemora muito o que ele fez e muitas vezes presta pouca atenção na direção que ele está caminhando. Então vamos tentar olhar para frente um pouco. Se for o caso, a gente volta em algumas coisas que estão para trás. Mas quando a gente pensa na organização do Estado, normalmente as pessoas têm em mente sempre 3 coisas que são importantes. São, talvez, eu dizia na reunião com o prefeito e secretários vereadores ali agora mesmo, CDL, que talvez sejam os 3 temas que são considerados públicos por excelência: saúde, educação e segurança, que é o arroz com feijão da política pública. Teoricamente é assunto que a gente não devia discutir, porque a gente devia estar ligado no modo automático de funcionamento do Estado, ainda que a gente saiba que são coisas que nem sempre funcionam bem. Acho que a gente avançou muito, estamos numa situação hoje que a gente pode ter a tranquilidade de saber que Minas é o estado mais seguro do Brasil. Itabira tem um problema, Itabira até separado das outras cidades do Médio Brasileiro, tem um problema hoje um pouquinho diferente, porque teve um aumento de criminalidade no último ano. Mas nós temos hoje o estado mais seguro do Brasil, a polícia menos letal do Brasil e o maior volume de investimentos em segurança pública, em concursos, equipamentos, viaturas, das últimas décadas. A questão está bem organizada, nós vamos continuar avançando na segurança. Se a gente olha para a saúde, que é um problema só crescente, porque as pessoas vivem mais, os recursos médicos são cada vez maiores, isso é bom, mas é caro. Então, passamos de uma despesa líquida com saúde no final do governo anterior de 3,5 bilhões de reais pagos no ano para 9,2 bilhões de reais pagos no passado. Devemos chegar perto de 10 bilhões de reais pagos esse ano. Só para a gente ter uma ideia, só em saúde primária, que é posto de saúde, programa de saúde da família, exames básicos e consultas simples, nosso repasse para os municípios passou de 68 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Esse é o volume do esforço que está sendo feito para melhorar a qualidade da saúde em cada uma das nossas 853 cidades. Também continua avançando, vamos continuar trabalhando nesse tema, é um tema importante, sensível, prioritário para nós. E a educação, não precisamos nem falar, é a solução do longo prazo. Lá na frente, o Brasil vai ser o que nós tivemos plantado na educação hoje. Temos muita estrada para percorrer, mas conseguimos reformar 1.500 escolas, trocamos todo o mobiliário de toda a rede escolar, trocamos todos os computadores de toda a rede escolar, pusemos 30 mil professores fazendo curso de especialização, mestrado, doutorado, com bolsa paga por nós, colocamos em dia o salário dos professores, pagamos o 13º dos professores em dia, fomos o primeiro governo a dar reajuste salarial dos professores depois de 8 anos, pegamos o abono dos professores que era pago por fora para eles, passamos para dentro do salário, pagamos as férias prêmio das professores. Aí o pessoal fala, o governador não gosta de educação. Meu Deus do céu, hein? Se gostasse, não sabia como é que ia ser. Mas estamos caminhando, vamos continuar caminhando. Tem muita coisa para fazer. Tem a melhor nota do ensino médio da história de Minas, mas está longe de ser o ensino médio que a gente precisava. Bom, o
que nos resta de desafio diferente desse automático arroz com feijão que a gente tenta realizar? Eu tenho para mim, os números que o prefeito já tinha anunciado na reunião anterior, mas que você mostrou aqui agora, que algumas das nossas regiões sofrem uma situação muito estranha, porque elas concentram uma parte relevante do PIB. Olha que coisa curiosa, o PIB de vocês, não sei se vocês fizeram a conta ali, mas ele é 70% superior à participação populacional de vocês no Estado. Entende? Mas o PIB, então, em tese, vocês deveriam ser 70% mais ricos. Vocês são em termos de produção do que o resto do Estado. Mas o índice de pobreza de vocês, de população pobre, é superior à média do Estado. Então, olha que contrassenso. Uma região que é na produção de riqueza 70% mais rica do que o resto do Estado, é na população mais pobre do que a média do Estado. E este é um problema que nós precisamos enfrentar. E é por isso que o governador definiu para o próximo mandato 2 objetivos muito claros para qualquer ação do governo que seja tomada, mesmo as de saúde, educação e segurança. Tudo o que nós fizermos, de alguma forma, tem de gerar empregos ou melhorar a renda dos mineiros. Se a política pública não for capaz de chegar nisso, ela está equivocada, ela não deveria ser adotada, a energia está mal direcionada. Para isso, muito claramente, nós temos 3 pilares. Eu fico feliz de ver hoje que os 3 pilares conversam com o que vocês estão falando na Agenda de Desenvolvimento Regional. Aliás, faço aqui um breve intervalo do que eu ia falando para elogiar a iniciativa, especialmente por ser uma iniciativa coletiva. Eu tenho elogiado muito os prefeitos pelo fato deles trazerem para mim, normalmente, temas em conjunto. Ao invés de trazerem, como a gente fez durante décadas, o tema de cada uma das cidades, a maioria dos prefeitos hoje chega para mim com um tema que é do consórcio ou da associação de municípios. O que significa que eles tiveram que sentar entre eles, discutir entre eles, abrir mão de alguma coisa, porque não dá para atender todo mundo, e escolher o que é prioridade regional, que tem a capacidade de mudar a realidade efetiva daqueles municípios. E a chance de eu trabalhar por aquilo cresce demais, porque eu tenho uma reflexão local sobre o que é importante. Eu vim elogiando os prefeitos sobre isso há já alguns anos. Fiquei muito surpreso com as minhas últimas rodadas pelo Estado, e posso dar um exemplo de ontem à noite, quando eu estava lá em Patim, me reuni na FIENG com o pessoal lá da Agenda de Convergência, que faz um trabalho na indústria muito parecido com esse que vocês estão propondo a fazer nas associações comerciais. Senta todo mundo, de todos os setores, de todas as cidades da região, e vamos entender o que é que em cada um dos eixos que nós escolhemos como prioritário é possível fazer, sem ficar esperando que a solução venha de fora, nem acreditando que nós vamos apresentar uma proposta para outra pessoa executar, que são os 2 maiores erros da sociedade civil brasileira. A expectativa de que alguém vai resolver os meus problemas e que esse esforço vai partir de uma força alienígena externa à nossa própria força. Então, parabéns pela iniciativa das associações. Eu acho que vocês dão com isso uma prova de maturidade e garanto para vocês, isso é um caminho para o sucesso muito mais evidente e possível e provável do que se vocês estivessem individualmente buscando a realização dos seus objetivos. Mas fiquei feliz, eu estava dizendo, de ver que os nossos 3 pilares de sustentação são convergentes, como foi colocado aqui. Nosso primeiro pilar de sustentação da política de geração de emprego e qualificação de renda, para só para também chamar a atenção para o fato que Minas Gerais é o estado que mais gerou emprego nos últimos 4 anos do Brasil. Nós somos o estado com o menor índice de desemprego do Sul e Sudeste, mas a nossa renda média é menor do que a de todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste e alguns estados do Centro-Oeste. O que significa que nós conseguimos gerar muito emprego, mas o emprego em Minas Gerais é um emprego subqualificado, subremunerado. E o motivo dessa subremuneração é muito simples. A nossa mão de obra é desqualificada. Falta qualificação para os nossos mineiros, especialmente os mais jovens, que por uma série de motivos não aprenderam a trabalhar. E se nós não atuarmos nisso, isso será um problema crescente ao longo do tempo. Bom, voltei um passinho para trás para dizer então que o nosso primeiro pilar é a qualificação da mão de obra
E na qualificação de mão de obra, o nosso maior projeto, e esse é o maior projeto do Estado em termos de recurso empenhado, é o Trilhas de Futuro. Trilhas de Futuro é um projeto que paga o curso técnico para o aluno, dá a ele uma bolsa para alimentação e transporte, para que ele estude numa entidade privada, pode ser o Senai, pode ser o Senac, pode ser uma escola privada técnica, para ele escolher o curso que ele quer fazer. Não somos nós que escolhemos, ele faz o curso que ele escolheu, para que ele possa, depois de um ano e meio, dependendo do curso que ele escolheu, sair dali com um diploma técnico que permita a ele um emprego mais bem remunerado do lado de fora. Qual é o nosso desafio deste momento? Nós temos hoje 100 mil alunos nesse programa. Esse programa tem 18 meses, a primeira turma acabou de se formar. Tem neste momento vaga aberta para 42 mil alunos. Se não me engano, só aqui em Itabira tem 800 vagas abertas nesse momento. O maior polo nosso na região da Especificabilidade é aqui em Itabira. 2.000 vagas por ano, se não me engano, 800 vagas agora para esse ingresso. Mas nós queremos levar 300 mil vagas no final do governo. Então, Matheus, como é que vocês vão sair de 100 mil vagas para 300 mil vagas? O dinheiro nós vamos arranjar. Esse programa já custa hoje quase R$1 bilhão por ano, ele vai custar mais de 2 bilhões de reais por ano. Esse é o tamanho do empenho do governo do Estado para qualificar essa mão de obra. Mas, neste movimento de aumento das vagas, nós precisamos de vocês da iniciativa privada. Eu preciso do mapeamento das demandas de mão de obra de cada região. Porque se eu não tiver, o curso que vai ser oferecido para esse jovem é um curso que muitas vezes não conversa com as vagas que existem no mercado para ele. E se não conversar com as vagas que existem, eu estou jogando dinheiro fora, e o dinheiro que eu estou jogando fora é o dinheiro de todos nós. Mas mais grave que isso, eu estou jogando um ano e meio da vida desse jovem no lixo, fraudando as expectativas dele, vendendo para ele a ilusão de que ele vai se qualificar para trabalhar com uma coisa que ele jamais vai trabalhar. É claro que o aluno tem que ter o direito de escolher o curso que ele vai fazer. Mas qual de nós, com 14 anos de idade, como alguns dos nossos alunos têm, tinha condição de escolher o que ia fazer para o futuro? Se você não der uma lista bem selecionada das alternativas para esse aluno, você corre o risco de estar só jogando dinheiro fora. Então, eu faço esse pedido a cada uma das 9 associações, e se quiserem mandar para mim a resposta através do esforço unificado, fico ainda mais feliz, porque, obviamente, a gente teria, na lógica regional, um dado mais substancial. O que é que nós precisamos entregar para esse jovem? Essa tarefa eu não consigo desempenhar. O governo, quando muito, ele chuta o que ele acha que faz sentido, e ele chuta em cima do que a gente já vai funcionando. Então, se eu falar para o governo decidir, ele vai falar que aqui a gente tem que ter técnico em mineração, que é um curso que a gente oferece em algumas regiões, que a gente tem que ter técnico em mecanização. Mas será que eu vou achar efetivamente o que está faltando em termos de mão de obra? Eu cito um exemplo curioso que aconteceu comigo quando eu estava visitando Rio Branco, o Escola do Rio Branco, e eles me chamaram lá numa cooperativa e falaram: olha, Matheus, vários empresários, falei do Trilhas, eles falaram: Matheus, a gente precisava aqui de um curso, até pensei, vão pedir um curso técnico ou na área de indústria de alimentos, que é lá de uma PIFMAF muito grande, ou na área de indústria de móveis, por conta do polo de Ubá. Então, nós estamos precisando aqui de um curso de vendas. E vendas? Falou, é porque a gente contrata, em média, 150 a 200 vendedores por ano, e nós só contratamos gente fora, porque não tem gente aqui para trabalhar. Não tem ninguém aqui do Escola do Rio Branco preparado para trabalhar com vendas. Eu falei, venda de quê? Ele falou, não, Matheus, porque todo polo de Ubá contrata nossas cooperativas aqui para a venda dos móveis. Realmente faz todo sentido. É a minha ignorância que não permitiu ver que eles não estão precisando de mão de obra para a indústria moveleira. Eles têm essa mão de obra. Eles estão precisando da mão de obra para a venda dos móveis. Então, quem sabe o que é necessário em cada região são vocês. Não somos nós. Fica esse meu primeiro pedido, porque sem esse mapeamento, gente, a expansão desse programa pode significar um desperdício de dinheiro muito sério. Nós não vamos jogar dinheiro fora, nós vamos paralisar a expansão se a gente perceber que o jovem não está conseguindo emprego quando ele sai de lá. Segundo desafio, segundo pilar desse nosso projeto de geração de emprego e qualificação de mão de obra, é o pilar de infraestrutura. Nós falamos aqui, talvez,
de duas das três mais graves situações de falha de infraestrutura do Estado. As três mais graves são certamente a 381, a 262 e a 041, que não atinge a região, por isso que ela não estava no Estado aí. O governador esteve já 2 vezes com o presidente Lula desde que ele tomou posse, nas 2 vezes ele tratou da 381 e da 262, porque essas rodovias são centrais para a gente. A 262, sentido Vitória, ela nos causa uma preocupação um pouco menor, porque ela está prevista na repactuação de Mariana. Então, se o governo federal for correto conosco em seguir na repactuação, que a gente estava praticamente assinada com o governo anterior e foi suspensa na virada de governo, mas se tudo der certo e ela for assinada nos próximos meses, a 262 vai estar com o seu problema resolvido, a 2 bilhões de reais separados só para essa duplicação. A 381 estava, segundo o nosso antigo ministro de Infraestrutura, pronta para ser licitada. Fiquei muito feliz de ver os jornais falando que a 381 está no plano de 100 dias do governo Lula. Espero que efetivamente esteja, porque nós precisamos dessa licitação na rua para garantir que essa duplicação aconteça. Gostei de ver uma reflexão do Eugênio, que falou assim, vamos fazer um estudo sobre o que vem de bom e o que vem de ruim com isso. Engraçado que, como usuário, eu imaginei que só tivesse coisa boa, mas hoje de manhã mesmo, uma pessoa me falou em Santana, falou, olha, nós estamos muito preocupados com a 381, porque na hora que nós tivemos apenas 1 hora de Valadares estando na Sudene, não sei se sobe indústria para ficar aqui. Olha que preocupação interessante, nunca tinha me ocorrido essa preocupação, ele está coberto de razão. É um desafio, não, ninguém está dizendo que não deva duplicar de Ipatinga a Valadares, estou só dizendo que essa é uma preocupação que faz todo o sentido. O que nós vamos trazer eventualmente de ruim? A proximidade, nós vamos aproximar Belo Horizonte mais do médio Piracicaba. Isso é bom? É bom. Também é ruim. Porque a gente vai ter dificuldades para alguns tipos de comércio, porque a gente começa a carregar o comércio para a direção de Belo Horizonte em alguns setores. Mas o que nós vamos fazer com as oportunidades que vem com isso? Ao invés de chorar com o problema, que ele virá, que ele é necessário para o progresso, o que nós vamos fazer com a oportunidade logística que vai estar chegando na região? Então, acho que tem muita coisa para ser feita aqui. É uma região rica, eu volto a dizer. Nesse ponto, eu vejo o nosso vice-prefeito e o prefeito dizendo, desde que assumiram, que precisam garantir, isso vale para todos os municípios mineradores que estão aqui presentes. Nós temos que garantir a diversificação econômica dos municípios mineradores. Vocês têm condição de trabalhar nessa diversificação. E vocês têm condição de contar conosco. E a logística vai fazer muita diferença para isso. Então, acho que nós temos, vocês vão continuar contando com a nossa peleja na 262 e na 381, também na revisão das nossas MGs do entorno, que eu sei que estão, algumas delas com problemas. O terceiro pé desse nosso banquinho para garantir o salto do desenvolvimento do Estado é a perna da energia elétrica. Eu digo sempre que só gosta da CEMIG quem não precisa dela. Se você não precisar dela, você não gosta da CEMIG. A CEMIG vive hoje uma situação de estrangulamento da sua condição de fornecimento, uma situação caótica em que ela não consegue entregar energia para quem quer comprar e não consegue comprar energia de quem quer vender. Você como comerciante, você imagina que esse é o último estágio da falta de eficiência na condição do seu negócio. Você vive de comprar e vender um produto, no caso da energia, ela não consegue comprar e ela não consegue vender. Deve ter gente ali com histórico de aguardar 3, 4, 5, 6 meses para conseguir uma ligação. Gente com histórico de já ter visto aí usina solar que está aguardando 6, 7, 8 meses para conseguir se conectar na rede. Esse é o nosso drama e faço aqui um apelo para que vocês possam nos ajudar com os deputados que representam cada uma das cidades. Nós vamos voltar a discutir a privatização da CEMIG, porque isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão de responsabilidade com o usuário da energia elétrica do Estado. Não estamos preocupados com o dinheiro da CEMIG. Se ficar proibido a gente vender a nossa participação e ela for só privatizada sem a gente poder vender nada, como aconteceu com a Eletrobras, só capitalizando, pode ser o modelo. Se quiser pegar 100% do dinheiro e investir em infraestrutura, pode ser o modelo. Eu não estou preocupado com o dinheiro que viria da venda da CEMIG, é
ela não está nas nossas contas de recursos para privatização. A única companhia que nós precisamos privatizar, que nós precisamos do recurso para renegociar a dívida com a União, é a Codemig Codente. Então, não vamos mexer, não precisa de dinheiro de Copasa, apesar de achar que ela deve ser privatizada, não precisa de dinheiro de CEMIG, apesar de achar que ela deveria ser privatizada, não precisa de dinheiro de Gasmig, apesar de achar que ela deveria ser privatizada, mas nós precisamos tirar a CEMIG do controle estatal, gente. Ela é lenta, ela não consegue atender a necessidade de crescimento do Estado. Bom, com essas três pernas colocadas no chão, qualificação de mão de obra, infraestrutura adequada e energia para que a gente possa produzir, nós temos tudo para dar o próximo passo. Vocês, que são essencialmente das atividades de comércio e alguns de serviço, sabem melhor do que eu que o comércio, ele não é produtor da riqueza endógena, tá certo, gente? Uma cidade que vive só de comércio, ela necessariamente vai empobrecer ao longo do tempo. Muito, muito simples. Eu compro coisas de fora e consumo o dinheiro da cidade. Então, se eu comprar tudo aqui, o máximo que eu consigo é manter a riqueza girando dentro da cidade. Mas eu nunca vou crescer a economia local com base apenas em comércio. Esse é um desafio importante, porque eu falo, às vezes, a indústria olha muito só para a indústria. O comércio, às vezes, olha muito só para o comércio. Nós precisamos olhar para as duas coisas, porque elas são um ciclo de um modo contínuo. Se a gente tiver essa boa noção, a pergunta que vocês deviam fazer para mim agora é: Mateus, que maravilha! Formei as pessoas, consertei as rodovias, tem energia elétrica, esse povo vai trabalhar onde? Esse pedaço vocês podem deixar com a gente. Nós somos expertos em atração de investimentos. Esse governo foi o governo que mais atraiu investimento na história de Minas Gerais, o governo que mais atraiu investimento no Brasil nos últimos 4 anos. Foram 280 bilhões de reais em investimentos atraídos, 600 mil empregos gerados. Nós temos condição de fazer isso se a pessoa certa para trabalhar estiver presente, se a condição certa para escoar a mercadoria estiver presente, se a energia para rodar o negócio estiver presente. Então, contem conosco para que a gente possa ser, através do Investe Minas, que já se relaciona com vocês, através das nossas estruturas de captação de investimento, o braço para buscar. Contem comigo para a gente passa debaixo do braço em cada um dos fornecedores da Vale para perguntar por que ele não vem montar uma estrutura aqui, ao invés de ter a estrutura dele em outro lugar. Para ir atrás de cada um dos possíveis fabricantes de outros setores que pudessem ter algum interesse logístico no corredor que vai estar operando aqui, para saber por que eles não vieram ainda para a região do Médio Piracicaba. Então, contem comigo, contem com o governador para ser os vendedores das oportunidades, mas a gente precisa ter certeza que as oportunidades estão instaladas. Então, eu vou fechando a minha frase, deixando para vocês, primeiro, uma luz de esperança. Eu acho que nós vamos ter 4 anos muito melhores no Estado do que nós tínhamos para trás. Porque nós vamos qualificar a mão de obra, porque nós vamos investir em infraestrutura, porque nós vamos conseguir ter energia de melhor qualidade e vamos continuar trabalhando com saúde, educação e segurança, cada vez numa crescente mais evidente. Mas eu preciso da ajuda de vocês numa dessas pernas e fique então registrado esse meu pedido, para que vocês nos ajudem a mapear as oportunidades e necessidades de qualificação da mão de obra. Lembrando que vaga que sobra no Trilha de Futuro pode ser ocupada por qualquer pessoa. Então, ela primeiro é aberta para os alunos do ensino médio, mas eu trombei lá no norte de Minas com um senhor de 75 anos fazendo curso técnico em segurança do trabalho, mais animado que eu, que com 75 anos pretendo estar aposentando, ele está fazendo curso técnico, você vai começar uma nova carreira. Então, cada um com a sua disposição, não vai gordinho igual eu, vai indo, fica cansado. Mas ele é aberto, que significa que às vezes funcionários nossos podem participar, tem muita gente que já está no mercado e usa o Trilhas para poder empurrar a sua carreira para frente. Então, nos ajudem nisso, nesse mapeamento, também ajudem os jovens, incentivando-os que eles façam as inscrições. Lembra aí, se tiver filho de um funcionário, um parente próximo, uma pessoa amiga que tenha filhos em casa com menos de 20 anos de idade, estimule-os a se inscreverem no Trilhas de Futuro até o dia 15 de fevereiro. Vamos tentar mudar a forma como essa moçada encara as coisas, porque para nós, gente que vivemos da atividade privada, quanto melhor eles estiverem ganhando, mais nós estamos trabalhando, mais riqueza está circulando nos nossos negócios, nas nossas cidades, e com isso as coisas continuam crescendo. Da minha parte, da parte do governador, vocês podem contar com 4 anos de bastante trabalho. Obrigado, gente. Boa noite.